Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Muito bem, crianças. Onde há muita algazarra, há alguma coisa fora da ordem. Eu acho que essa mistura de negros do sul com mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Essa fala, ela não é minha, mas é da Isabela, que vai se tornar Sojourner Truth. Uma mulher negra estadunidense com uma trajetória de vida fantástica e que é assunto desse vídeo e que também disse uma frase célebre: eu não sou uma mulher. E o Lucas Barroso, ele fala pra gente: a liberdade tem o rosto de uma mulher negra. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Em 1797, nascia Isabella Bamphrey, uma dos 13 filhos de James e Elizabeth, escravizados pelo coronel Hardenberg. Vocês sabem, né? A data de nascimento de pessoas escravizadas nunca é muito precisa. Aos 5 anos de idade, ela começou a trabalhar para o seu escravizador ao lado da sua mãe. E ela aprendeu todas as habilidades domésticas, o que a tornou muito valiosa. Muitos dos irmãos dela foram vendidos para longe da família quando ela ainda era pequena. E isso trouxe um trauma muito grande para a vida dela. A família que escravizava a Isabela morava em uma cidadezinha ao norte de Nova York, numa região de colinas conhecida por um nome holandês. Holandeses em Nova York? Meus lindinhos e minhas lindinhas, vocês sabem, né? Os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos ingleses, mas Nova York, que claro, fica nos Estados Unidos, foi fundada em 1624 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Antes dos europeus, havia cerca de 100 mil indígenas nessa região, estabelecido em 80 núcleos populacionais. E aí é assim, para se isolarem dos povos originários, os holandeses fixaram residência na ilha de Manhattan. E a ilha era rica em fruta, nozes e pássaros. E o mar em volta era rico em peixes e em baleias. Os colonos ergueram um forte que foi chamado de Nova Amsterdã e no sul da ilha construíram um grande muro de 4 metros de altura. E ali pertinho desse muro ocorreram os primeiros leilões de africanos escravizados. Muito tempo depois, nessa região, vai se formar um centro financeiro mundial, Wall Street. E ali pertinho está a Bolsa de Valores de Nova York. Nesse período os holandeses também vieram para o Brasil, mas essa é uma outra história, tá bom? Mas voltando para a nossa heroína. Quando o coronel da propriedade morreu, as terras dele ficaram para o filho, o Charles. Gente, a Isabela, ela era chamada de Belle. E aí, quando o Charles, que era o dono da fazenda, morreu, ela tinha 9 anos de idade. Ela foi separada dos seus pais e vendida, junto com um rebanho de ovelhas, e tudo por $100. E o comprador morava em Nova York. E a menina, que até aquele momento falava holandês, passou maus bocados nas mãos desse novo comprador. Teve que aprender a falar inglês, mas nunca foi alfabetizada. Ela descreveu seu proprietário como um homem cruel, duro, e que uma vez a espancou com um feixe de varas. Ele a estuprava e batia nela diariamente. Foi vendida novamente em 1808 e depois venderam ela de novo em 1810. A esposa do novo proprietário vivia atormentando a Belle. Por volta de 1815, ela conheceu e se apaixonou por um escravizado chamado Robert, de uma fazenda vizinha. Mas essa não é uma história de amor com final feliz. Porque o senhor do Robert proibiu o relacionamento entre eles. Sabe por quê? Porque se eles tivessem filhos, as crianças seriam escravizadas pelo proprietário da mulher e não por ele, que era proprietário do Robert. Ele foi barbaramente espancado e ela nunca mais
pôde vê-lo. Ele morreu em consequência das lesões, mas deixou uma filha para ela. Em 1817, a Adele, que depois vai se autonomear Sojourner, foi forçada a se casar com um escravizado mais velho, o Thomas. E ela teve 5 filhos: Diana, Thomas, que morreu logo depois que nasceu, Elizabeth e Sofia. Ela e os filhos eram escravizados, mas a abolição estava batendo na porta. Os ventos da liberdade sopravam por Nova York. Gente, é assim, ó. O fim da escravidão nos Estados Unidos não aconteceu assim repentinamente, de uma hora para outra, pum, abolição. Não é bem assim. Mesmo porque, como a gente sabe, e é assim até hoje, cada estado tem as suas leis. Em 1799, Nova York inicia uma legislação em torno da abolição da escravidão. Mas não se iludam, isto não é uma dádiva, não é um presente dos governantes. Mas isso ocorre em função da resistência dos escravizados à escravidão e por conta também de uma série de fatores econômicos. Mas a abolição só será completada de fato em 1827, e isso no estado de Nova York. Porque a abolição da escravidão nos Estados Unidos, ela só foi oficializada nacionalmente em 1865, através da 13ª Emenda Constitucional. Tem uma série bem legal que se chama 13ª Emenda. Recomendo vocês assistirem essa série. Mas e a nossa Belle? Drummond, que é o proprietário da nossa heroína, ele prometeu que a alforriaria antes da abolição, mas se ela procedesse bem e se fosse fiel a ele, claro. Mas ele mudou de ideia. Sempre existe um porém para alforriar e um mas para não libertar. Ela machucou a mão. Ele falou: olha, não vai rolar alforria, porque agora você está menos produtiva. Ela ficou indignada, mas continuou trabalhando. Fiou 50 quilos de lã e fugiu para a liberdade. Ela teve a ajuda dos abolicionistas e era o ano de 1826. Mas ela só conseguiu levar a filha mais nova, a Sofia. Bem depois, ela disse: não fugi, pois eu pensava que fugir não era o correto, mas me retirei, acreditando que isso estava dentro dos conformes. Gente, essa mulher é demais, né? Ela é fantástica. Uma família abolicionista acolheu ela junto com a bebê e se comprometeram a comprar os serviços dela enquanto a abolição não ocorresse em Nova York, claro. O Drummond, antigo patrão, aceitou. Me dá aí $20 e pode ficar com ela. Vai, tá bom. Um pouco depois ela soube que ele tinha vendido o filho dela, o Peter, um menino de 5 anos. E foi assim, com a ajuda de um novo patrão, ela recorreu a um tribunal para recuperar o filho. As probabilidades de não dar certo eram muito grandes, mas ela foi bem sucedida e recuperou o filho. O que faz com que esse seja um caso incrível de vitória judicial. Enquanto lutava pela custódia de seu filho, o Peter, Isabela experimentou um despertar espiritual. A mãe dela tinha ensinado para ela as tradições espirituais da África quando ela ainda era menina. E ela entrou em contato com os ensinamentos da reforma holandesa e metodista. E aí, em 1829, ela e o filho Peter voltaram para Nova York. Em 1839, Peter embarcou em uma baleeira e foi trabalhar navegando por esse mundão. Ele enviava cartas para a mãe. Ela recebeu 3 cartas. Na última carta que ela recebeu, o filho falava que estava enviando a 5ª carta. 2 ficaram perdidas. Em 1842, a embarcação voltou e o Peter não desembarcou. Ela nunca mais teve notícias do filho. E na experiência missionária dela, ela fundou um abrigo para mulheres sem moradia. Na sua grande maioria, mulheres negras que tinham sido escravizadas da mesma forma que ela. Ela acreditava que Deus estava chamando ela para que ela viajasse e pregasse sobre as causas que ela acreditava.
E para marcar o início deste novo capítulo da vida dela, ela mudou o nome de Isabela para Sojourner Truth, Verdade Peregrina. Ela entrou para a Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião. E aí ela conheceu uma série de líderes comunitários negros. E o discurso que ela fazia, ele sempre vinha na defesa dos escravizados, das mulheres e, acima de tudo, das mulheres negras. Uma pioneira neste quesito. E ela começou a ensinar e a pregar nos bairros mais pobres de Nova York. Sabe aquele local que a galera morria de medo e não queria ir de jeito nenhum? Ela ia lá, pregava e acolhia aquele grupo populacional. E aí, claro, né, turma? Ela encontrou forte oposição dos grupos que defendiam a escravidão. E uma vez, ela foi espancada tão severamente que ela ficou mancando pelo resto da vida. Meus lindinhos e minhas lindinhas, a Sojourner é uma mulher altiva, de oratória segura e forte. Voz firme e forte que assombrava as plateias e assustava seus opositores com seu 1,80 m de altura. Uma mulher provocadora. Os homens que a ouviam não acreditavam que uma mulher pudesse ter aquele poder de oratória. E uma vez em um congresso contestaram ela: "Você é uma mulher?" Ela não teve a menor dúvida, levantou a blusa e mostrou os seios. Ela nunca aprendeu a ler nem a escrever. E em 1850 ela ditou o que viria a ser a sua autobiografia. Durante a década de 1850, a Sojourner se estabeleceu em Michigan, onde 3 das filhas dela moravam, e continuou falando nacionalmente e ajudando pessoas escravizadas a escapar para a liberdade. Em 1851, ela inicia uma turnê de palestras que incluía uma conferência sobre direito das mulheres em Ohio. E é aí que ela faz um discurso que ficou super famoso, porque os homens vieram a público e defenderam: as mulheres têm que ser submissas aos homens, porque elas são frágeis, elas precisam de auxílio. E é aí que Sojourner levanta o seu 1,80 m de altura, seus braços fortes, onde a vida inteira ela trabalhou tanto quanto um homem, e pergunta: "Eu não sou uma mulher?" E essa frase ela ficou tão famosa, que muito tempo depois virou inclusive um livro. Quando a Guerra Civil começou, ela incentivou os jovens a se juntarem à causa da União. Após a guerra, ela foi homenageada com um convite para a Casa Branca. E ela atuou buscando ajuda para os ex-escravizados a encontrar emprego e construir suas novas vidas. No final da década de 1860, ela coletou milhares de assinaturas em uma petição para fornecer terras aos ex-escravizados. O Congresso não deu bola para essas medidas. Ela passou os últimos anos da vida dela em Michigan. Morreu em 26 de novembro de 1883, com cerca de 86 anos de idade. Se a plena liberdade tem rosto, ela tem a expressão fisionômica de uma mulher negra. E esse rosto é de Sojourner Truth. Gratidão por você ter assistido o meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!